Você já se sentiu pequeno na frente de alguém que tem muito dinheiro? Já passou por aquela sensação de que não importa o quanto você se esforce, sempre vai ser visto como inferior? Eu sei exatamente como é isso, porque hoje vou contar a história de Isabela Santos, uma mulher de 28 anos que todos os dias acordava às 5 da manhã para limpar a mansão do empresário Eduardo Ferreira, um dos homens mais ricos do sul do país. Isabela não era apenas mais uma empregada doméstica. Ela tinha um segredo que guardava há 4 anos, desde que precisou abandonar seus sonhos para sobreviver. Um segredo que o patrão descobriu e decidiu usar da forma mais cruel possível. Mas o que ele não esperava é que sua tentativa de humilhação se tornaria o momento que mudaria a vida de Isabela para sempre. Era uma manhã de quinta-feira quando Eduardo desceu para a sala de jantar e encontrou Isabela organizando as flores que tinha acabado de trocar nos vasos de cristal. A mansão de 3.000 metros quadrados ficava no condomínio mais caro de Porto Alegre, e Eduardo fazia questão de manter tudo impecável, especialmente porque naquela sexta-feira receberia 180 dos empresários mais influentes da região para um jantar de negócios que definiria uma parceria de 50 milhões de reais. Isabela havia trabalhado a semana inteira preparando cada detalhe da casa. Passou 2 dias apenas encerrando os móveis de mogno da biblioteca, um dia inteiro limpando os lustres de cristal da sala principal e mais um dia organizando a adega de vinhos importados que Eduardo colecionava há 15 anos. Ela sabia que o patrão estava nervoso com a importância da reunião, porque ele ficava ainda mais exigente quando grandes negócios estavam em jogo. "Bom dia, Sr. Ferreira", Isabela disse sem levantar os olhos das flores. Ela aprendeu que era melhor manter o mínimo de interação possível com Eduardo. Nos 4 anos trabalhando ali, ele nunca foi grosseiro ou desrespeitoso, mas também nunca foi caloroso. Tratava ela como tratava qualquer outra coisa na casa, como um objeto útil que deveria funcionar perfeitamente sem incomodar. Eduardo tomou seu café da manhã em silêncio, como sempre fazia, mas Isabela percebeu que ele a observava com mais atenção que o normal. Havia algo diferente no jeito como os olhos dele seguiam os movimentos dela enquanto arrumava a mesa. Era como se estivesse analisando alguma coisa, estudando uma possibilidade que ela não conseguia imaginar qual fosse. Depois de terminar o café, Eduardo não saiu para o escritório como costumava fazer. Em vez disso, caminhou até a sala de estar onde ficava o piano de cauda Steinway, que comprou 3 anos atrás. Isabela sempre limpava o instrumento com cuidado extra porque sabia quanto ele custava, mais de 800 mil reais, mas em 4 anos nunca tinha visto ninguém tocar. Era apenas mais uma peça de decoração cara que mostrava o status de Eduardo para as visitas. "Isabela, venha aqui", a voz dele cortou o silêncio da manhã. Quando ela se aproximou, Eduardo estava parado ao lado do piano com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Amanhã teremos convidados muito especiais nesta casa. Homens que controlam bilhões de reais em investimentos, que decidem o futuro de milhares de empregos com uma simples assinatura." Isabela confirmou com a cabeça, sem entender onde ele queria chegar. "Preciso impressionar essas pessoas não apenas com a comida ou o vinho, mas mostrar que sou um homem culto, refinado, alguém que aprecia as artes." O estômago de Isabela começou a se apertar. Ela conhecia aquele tom, aquela forma de Eduardo construir uma conversa quando queria algo específico. Era o mesmo tom que ele usava com os parceiros de negócio antes de apresentar uma proposta que eles não podiam recusar. "Você sabe tocar piano, não é, Isabela?" As palavras saíram como uma afirmação, não como uma pergunta, e fizeram o mundo de Isabela tremer. Durante 4 anos ela tinha sido extremamente cuidadosa para nunca demonstrar conhecimento sobre música. Nunca chegou perto do piano quando ele estava por perto. Nunca cantarolou melodias clássicas. Nunca deu qualquer indício do que havia sido antes de trabalhar naquela casa. Como ele sabia? Como era possível que soubesse de algo que ela nunca contara para ninguém? "Um pouco, Sr. Ferreira", ela respondeu baixinho, tentando minimizar a verdade. "Apenas o básico que aprendem nas escolas." Eduardo sorriu, mas foi um sorriso frio que não chegou aos olhos. "Não minta para mim, Isabela. Eu sei exatamente quem você é, sei de onde veio e sei por que está aqui. Fiz uma pequena investigação sobre o seu passado e descobri coisas muito interessantes." O coração de Isabela disparou. Há 4 anos, quando conseguiu o emprego, ela havia mentido no currículo, omitindo completamente sua formação musical e
criando uma história simples de alguém que sempre trabalhou em casas de família. Nunca imaginou que Eduardo fosse investigar sua vida. Nunca pensou que ele se importaria com o passado de uma empregada doméstica. Amanhã, durante o jantar, você vai tocar para meus convidados, Eduardo continuou, caminhando ao redor dela como um predador cercando a presa. Quero que todos vejam que tenho bom gosto até na escolha dos meus funcionários. Uma empregada que por acaso toca piano. Será uma surpresa divertida para eles. Senhor Ferreira, eu não acho que seja uma boa ideia. Isabela tentou protestar, mas Eduardo levantou a mão interrompendo qualquer objeção. Não estou pedindo sua opinião, Isabela. Estou informando o que vai acontecer. Você vai tocar Chopin, Bach, alguma coisa clássica que essas pessoas reconheçam e apreciem. E vai tocar bem porque se não tocar, pode procurar outro emprego na segunda-feira pela manhã. O ultimato ficou suspenso no ar como uma ameaça física. Isabela sabia que Eduardo não estava blefando. Em 4 anos, ela aprendeu que ele era um homem de palavra, especialmente quando se tratava de consequências negativas. E ela não tinha para onde ir, não tinha família, não tinha economias suficientes para recomeçar em outra cidade, não tinha mais as conexões que um dia tivera no mundo da música. Entendido, senhor, ela murmurou, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Eduardo sorriu novamente, satisfeito com a submissão dela. Ótimo. E Isabela, quero que você entenda bem uma coisa. Você não é uma artista aqui. Você é minha empregada. Uma empregada que por acaso sabe tocar piano. Não se esqueça disso nem por um segundo. Olha, se você chegou até aqui, é porque assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida. Por isso eu crio esses vídeos, para mostrar que não importa de onde você vem, sempre existe um caminho. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais, que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. Depois que Eduardo saiu para o escritório, Isabela ficou sozinha na sala com o piano que limpava todos os dias, mas nunca tocava. Ela se aproximou do instrumento e passou os dedos pelas teclas sem pressioná-las, sentindo a textura familiar que um dia fora como uma extensão do próprio corpo. O piano estava perfeitamente afinado, cuidado por um técnico que vinha mensalmente, mas permanecia mudo como um pássaro engaiolado. Isabela fechou os olhos e por um momento se permitiu lembrar. Lembrou das manhãs no Conservatório de Música de São Paulo quando tinha 16 anos, e os professores diziam que ela tinha futuro brilhante pela frente. Lembrou dos pais na plateia, sempre na primeira fileira, a mãe chorando de orgulho toda vez que ela se apresentava. Lembrou dos sonhos de tocar nas melhores salas de concerto do mundo, de gravar álbuns, de levar música às pessoas, e lembrou do dia em que tudo desmoronou. O diagnóstico de câncer da mãe chegou quando ela estava no 3º ano do conservatório. Durante 2 anos, ela dividiu o tempo entre os estudos e os cuidados com a mãe, vendo a mulher que mais amava no mundo definhar lentamente. Quando a mãe morreu, Isabela descobriu que o pai havia gastado todas as economias da família no tratamento. A casa foi vendida para pagar dívidas, o pai entrou em depressão e ela precisou abandonar a música para trabalhar e sustentar os dois. O pai nunca se recuperou da perda e morreu 2 anos depois, deixando Isabela sozinha no mundo com apenas uma mala de roupas e as mãos que um dia fizeram música, mas agora só serviam para limpar a casa de estranhos. O resto do dia passou como um borrão. Isabela executou suas tarefas no automático, supervisionando os preparativos para a festa, mas sua mente estava em outro lugar. À noite, ela subiu para seu pequeno quarto no último andar da mansão e ficou olhando para o uniforme que teria que usar no dia seguinte. Um uniforme de empregada para tocar música que um dia amou para entreter milionários entediados. Seria a humilhação completa, a transformação definitiva de artista em espetáculo. Mas talvez, apenas talvez, ela conseguisse tocar de verdade novamente, mesmo que fosse por poucos minutos, mesmo que fosse vestida como serviçal. Suas mãos sentiam falta das teclas há tanto tempo que até mesmo aquilo parecia melhor que o silêncio eterno. Na manhã seguinte, a mansão fervilhava de atividade. Floristas chegaram cedo trazendo arranjos imensos de flores importadas. A equipe de catering montava estações de serviço em vários pontos da casa. Técnicos de som testavam equipamentos. Decoradores ajustavam cada detalhe dos ambientes.
Seguranças checavam perímetros. Eduardo aparecia de vez em quando para supervisionar, vestindo um terno Armani que custava mais que o salário anual de Isabela, mas não mencionou mais o piano. A ameaça já havia sido feita, e ela sabia qual era seu papel naquele teatro. Às 4 da tarde, Isabela subiu para se arrumar. Tomou um banho longo tentando relaxar os músculos tensos pela ansiedade. Penteou o cabelo em um coque discreto e vestiu o uniforme preto e branco que detestava, mas que a colocaria no papel que Eduardo queria que representasse. Quando desceu para o salão às 7 da noite, os primeiros convidados já chegavam. Carros importados paravam na entrada, entregues aos manobristas. Homens de smoking e mulheres de vestidos de gala atravessavam o hall em direção aos salões, onde garçons ofereciam champanhe francês e aperitivos preparados por um chefe premiado. Isabela manteve-se nas sombras, como sempre fazia durante as festas de Eduardo. Circulava discretamente entre os convidados, oferecendo drinks, recolhendo taças vazias, sendo útil sem ser notada. Mas hoje era diferente. Hoje, ela sabia que em algum momento seria arrastada para o centro das atenções, transformada no entretenimento exótico da noite. Os convidados eram exatamente o tipo de pessoas que Eduardo queria impressionar. Empresários poderosos que controlavam impérios industriais, investidores internacionais que movimentavam bilhões, políticos influentes que definiam políticas econômicas, gente acostumada a ter tudo o que queriam quando queriam, gente que via pessoas como Isabela como parte do cenário. O jantar foi servido às 9. 7 pratos elaborados preparados por um dos chefes mais famosos do país, acompanhados de vinhos de coleções particulares que Eduardo havia selecionado pessoalmente. Isabela ajudou a servir, mantendo o rosto neutro enquanto ouvia fragmentos de conversas sobre fusões de empresas, investimentos em tecnologia, oportunidades de negócios que movimentariam milhões de reais. Era um mundo que ela conhecia de longe, um mundo onde transitara brevemente como artista convidada, não como serviçal. Foi depois da sobremesa que Eduardo se levantou e bateu uma colher na taça de cristal. O som ecoou pelo salão, fazendo todas as conversas cessarem gradualmente. "Meus caros amigos", ele começou, a voz projetada para alcançar todos os cantos do ambiente. "Espero que tenham apreciado o jantar. Agora tenho uma surpresa especial para vocês." Isabela sentiu o estômago se contrair. Era a hora. "Uma das minhas funcionárias nos brindará com um pouco de música clássica. Como sabem, sempre apreciei as artes refinadas e acredito que uma boa música é essencial para uma noite perfeita." Eduardo fez um gesto na direção de Isabela, e ela sentiu 180 pares de olhos se voltarem para ela simultaneamente. O silêncio que se fez foi absoluto, carregado de curiosidade e expectativa. "Isabela, venha aqui, por favor." As pernas de Isabela tremeram quando ela começou a caminhar entre as mesas. Cada passo parecia ecoar como um trovão no salão silencioso. Ela ouvia sussurros, comentários baixos, risinhas abafadas. Algumas mulheres trocavam olhares de surpresa e desdém. Alguns homens faziam observações sobre a criatividade de Eduardo em arranjar entretenimento diferenciado. "Que interessante, Eduardo", disse uma das convidadas, uma mulher loira de meia-idade com um colar de diamantes que provavelmente custava mais que Isabela ganharia em 10 anos. Uma empregada pianista. "Onde você a encontrou?", perguntou outro convidado, rindo. "Numa escola de música para domésticas." Os comentários continuaram, cada um mais humilhante que o anterior. Isabela mantinha o rosto impassível, mas por dentro se sentia despedaçada. Cada palavra era como uma facada na sua dignidade. Cada risada era um lembrete de como havia caído na vida. Ela chegou ao piano e suas mãos tremeram quando abriu a tampa. O instrumento estava magnificamente afinado como sempre. Era realmente uma obra de arte, um Steinway, que Eduardo havia comprado mais por status que por amor à música. Isabela se sentou no banco estofado e por um momento ficou paralisada. Suas mãos pairavam sobre as teclas, tremendo visivelmente. Ela podia sentir todos os olhos cravados nela. Podia ouvir as risadinhas contidas, os sussurros maldosos que cortavam o ar como lâminas afiadas. Eduardo estava parado ao lado do piano, os braços cruzados, um sorriso de satisfação no rosto. Ele havia conseguido exatamente o que queria: transformar Isabela no espetáculo da noite, na curiosidade exótica para entreter seus convidados ricos. "Algum problema, querida?", perguntou uma das mulheres, o tom carregado de falsa preocupação. Nervosismo de palco. Mais risos ecoaram pelo salão. Mais humilhação se acumulava sobre os ombros de Isabela como uma carga cada vez mais pesada. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando se conectar com algo que tinha perdido há muito tempo.
Por um momento, tentou se transportar para outro lugar, outro tempo, quando suas mãos conheciam aquelas teclas como conheciam o próprio coração. Lembrou do pai ensinando que não se toca apenas com as mãos, mas com a alma inteira. Lembrou da mãe dizendo que música verdadeira vem de um lugar muito profundo, um lugar onde a técnica se encontra com a emoção e cria algo maior que a soma das partes. Quando abriu os olhos, algo havia mudado dentro dela. As mãos pararam de tremer, os ombros se endireitaram. Por 4 anos ela havia se escondido, havia negado quem realmente era, havia enterrado seu talento sob camadas de vergonha e necessidade. Mas ali, naquele momento, vestindo o uniforme de empregada diante de 180 milionários que a viam como entretenimento barato, Isabela decidiu mostrar quem realmente era. Ela posicionou os dedos sobre as teclas e, por um instante que pareceu durar uma eternidade, o salão ficou em completo silêncio. Então Isabela começou a tocar. As primeiras notas do noturno em mi bemol maior de Chopin saíram do piano como gotas de cristal líquido, cada som perfeitamente articulado, cada frase musical construída com uma precisão que fez até mesmo os mais céticos pararem de sussurrar. Não era apenas a execução correta das notas, era algo muito mais profundo. Era Isabela Santos, a menina que sonhava em tocar nos melhores palcos do mundo, finalmente voltando para casa. O som que saía do piano não era o que ninguém esperava ouvir de uma empregada doméstica. As conversas cessaram uma por uma, como velas sendo apagadas pelo vento. Primeiro foi a mesa mais próxima, onde um grupo de empresários parou no meio de uma discussão sobre investimentos em agronegócios. Depois a mesa do fundo, onde as esposas dos milionários interromperam os comentários sobre os vestidos umas das outras. Em questão de segundos, 180 pessoas estavam em silêncio absoluto, hipnotizadas pela música que fluía das mãos de uma mulher que eles haviam subestimado completamente. Isabela não estava mais no salão da mansão de Eduardo Ferreira. Ela estava de volta ao Conservatório de São Paulo aos 18 anos, quando o mundo inteiro parecia possível, e a música era sua linguagem nativa. Seus dedos dançavam pelas teclas, com uma facilidade que fazia parecer que o piano era uma extensão do seu próprio corpo. Cada nota carregava anos de estudo, de sacrifício, de amor por uma arte que ela havia sido forçada a abandonar, mas que nunca a havia abandonado verdadeiramente. Era como se os 4 anos de silêncio tivessem apenas concentrado sua paixão, tornado sua expressão mais pura e intensa. Eduardo, que estava ao lado do piano com um sorriso presunçoso no rosto, começou a sentir uma inquietação crescente. Aquilo não estava saindo como ele havia planejado. A ideia era que Isabela tocasse uma musiquinha simples, algo que arrancasse alguns elogios condescendentes dos convidados e mostrasse como ele era refinado e generoso por ter uma empregada talentosa. Mas o que estava acontecendo era completamente diferente. O que estava acontecendo era arte verdadeira, e Eduardo sabia reconhecer quando estava perdendo o controle de uma situação. Doutora Helena Carvalho, crítica musical do jornal mais importante da região, levantou-se devagar da mesa onde estava sentada e começou a caminhar na direção do piano. Era uma mulher de 65 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, que havia assistido aos melhores pianistas do mundo ao longo de 4 décadas de carreira. O que ela estava ouvindo a deixava genuinamente impressionada. Outros convidados fizeram o mesmo, atraídos por uma força magnética que não conseguiam explicar. Um círculo foi se formando ao redor de Isabela, pessoas se aproximando como se estivessem presenciando algo sagrado. O som de saltos no mármore parou completamente. Até os garçons haviam largado as bandejas para escutar. Isabela passou do noturno para uma das baladas de Chopin, sem nem perceber a mudança. Sua memória muscular havia assumido o controle, e ela estava tocando as peças que conhecia de cor desde os 15 anos. Mas não era apenas execução técnica perfeita. Ela estava contando uma história com cada acorde, cada pausa, cada crescendo. Era a história da sua própria jornada, da sua queda, da sua resistência silenciosa durante 4 anos de humilhação diária. Meu Deus! Sussurrou uma das mulheres, os olhos marejados de lágrimas que ela nem sabia por que estava derramando. Ela estava segurando uma taça de champanhe que nem lembrava mais que tinha na mão. Ela é extraordinária. Carlos Mendoza, um dos investidores mais poderosos do Sul, conhecido por sua frieza nos negócios e por nunca demonstrar emoção em público, sentia lágrimas escorrendo pelo rosto sem saber explicar por quê. Ele não fazia a menor ideia de por que estava chorando. Só sabia que aquela música estava mexendo com algo muito profundo dentro dele, algo que havia esquecido que existia desde a infância,
quando a mãe o levava para assistir concertos na cidade onde cresceu. Eduardo sentiu o suor frio começar a escorrer pela testa. Ele olhou ao redor e viu algo que nunca havia presenciado antes nessas festas. Emoção genuína. Pessoas que passavam a vida inteira acumulando riqueza e poder estavam paradas ali como crianças, completamente absorvidas pela música de Isabela. A esposa do governador, uma mulher conhecida por sua arrogância e frieza social, se aproximou mais do piano com os olhos fixos nas mãos de Isabela. Ela própria havia estudado piano quando criança, antes que a vida a levasse para outros caminhos, e reconhecia maestria quando via. Onde ela aprendeu a tocar assim? Sussurrou para o marido, mas ele estava tão absorto na música que nem ouviu a pergunta. Isabela terminou a balada e sem pausa começou a tocar algo diferente. Não era Chopin, nem Bach, nem nenhum dos clássicos que Eduardo havia mencionado. Era uma composição própria, algo que ela havia escrito anos atrás durante o período mais difícil da doença da mãe, mas nunca havia tido coragem de tocar para ninguém. Era uma peça sobre perda e esperança, sobre encontrar luz na escuridão, sobre manter a dignidade mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra você. A música subia e descia como ondas do mar, ora suave como uma carícia, ora intensa como uma tempestade emocional. Isabela havia fechado os olhos novamente e estava completamente perdida na sua própria criação. Suas mãos se moviam com uma fluidez que hipnotizava quem observava. Cada movimento era preciso, mas ao mesmo tempo carregado de paixão genuína. Era impossível fingir aquele nível de conexão emocional com a música. Era impossível não reconhecer que se estava diante de uma verdadeira artista. Pare! A voz de Eduardo cortou o ar como um chicote, mas ninguém se moveu, nem mesmo Isabela. Ela continuou tocando como se não tivesse ouvido nada, perdida completamente na sua própria música. Eu disse para parar. Eduardo gritou mais alto, o rosto vermelho de raiva e constrangimento. Algumas pessoas se viraram para olhar para ele com desaprovação clara, como se ele tivesse acabado de cometer uma blasfêmia interrompendo algo sagrado. Doutora Helena se aproximou de Eduardo, os olhos brilhando com uma intensidade que ele nunca havia visto em uma mulher de 65 anos. Ela tinha uma reputação formidável no meio musical, conhecida por elevar artistas desconhecidos ao estrelato com uma única crítica positiva, ou destruir carreiras consolidadas com uma resenha negativa. Você não interrompe um talento como esse, jovem. A voz dela era baixa, mas firme, carregada de décadas de autoridade no mundo da música clássica. Essa moça é um gênio em potencial. Como você a descobriu? Eduardo abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Ele não sabia o que responder porque a verdade era complicada demais para explicar naquele momento. E qualquer mentira soaria ridícula diante do óbvio talento de Isabela. Ela trabalha para mim. Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz saindo mais fraca que pretendia. Trabalha como o quê? Helena perguntou, mas antes que Eduardo pudesse responder, ela balançou a cabeça impaciente. Não importa agora. O que importa é que essa mulher precisa estar num palco de verdade, não numa sala particular sendo tratada como curiosidade. Isabela chegou ao clímax da sua composição, as mãos voando pelas teclas com uma paixão que fez até mesmo os garçons mais distantes pararem completamente de trabalhar para escutar. A música crescia em intensidade, cada acorde mais poderoso que o anterior, construindo para um final que prometia ser emocionalmente devastador. Dr. Fernando Rodrigues, um dos cardiologistas mais respeitados do país, se viu pensando no filho que havia perdido jovem em um acidente e em como o menino adorava música clássica. Sua esposa, ao lado dele, chorava abertamente lembrando da mesma criança perdida. Eles não falavam sobre o filho há anos porque a dor era grande demais, mas de alguma forma, a música de Isabela estava trazendo de volta não apenas a tristeza, mas também as memórias felizes. Um jovem empresário de tecnologia, conhecido por sua racionalidade extrema e por tomar todas as decisões baseadas exclusivamente em dados, se surpreendeu completamente emocionado. Ele estava acostumado a analisar tudo friamente, mas não conseguia explicar racionalmente por que aquela música o afetava tanto. Era como se ela tocasse em partes da alma que ele havia esquecido que existiam, partes que nenhuma planilha ou relatório financeiro conseguia alcançar. Quando Isabela tocou a última nota da sua composição, o silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo que o anterior. Era o tipo de silêncio que só acontece depois de algo transcendente, quando as pessoas precisam de um momento para processar o que acabaram de experimentar. Então alguém começou a bater palmas. Foi a doutora Helena, aplaudindo devagar, mas com uma intensidade que
que fez todos os outros seguirem o exemplo. Em segundos, o salão inteiro explodiu em aplausos genuínos. Não eram palmas educadas de evento social. Eram palmas emocionadas, verdadeiras. O tipo de ovação que se reserva para momentos especiais. Isabela finalmente levantou os olhos do piano e foi como se estivesse acordando de um sonho profundo. Ela viu todas aquelas pessoas batendo palmas para ela. Viu lágrimas em dezenas de rostos. Viu admiração onde antes havia desprezo. E quando seus olhos encontraram os de Eduardo, ela viu algo que nunca havia visto antes nos 4 anos trabalhando para ele. Medo puro e simples. Ele havia perdido o controle da situação completamente. O que deveria ter sido uma pequena humilhação orquestrada para impressionar os convidados, havia se transformado em algo muito maior. Isabela não era mais a empregada tímida que ele podia manipular à vontade. Naquele momento, ela era uma artista reconhecida, e todos na sala sabiam disso. O poder havia mudado de mãos e Eduardo sentia isso com a clareza de quem sempre soube usar o poder como ferramenta de controle. A doutora Helena foi a primeira a se aproximar de Isabela, que ainda estava sentada no banco do piano, atordoada com o que havia acabado de acontecer. A crítica musical tinha lágrimas nos olhos, algo que pouquíssimas pessoas haviam presenciado ao longo da sua carreira. "Querida, preciso falar com você urgentemente", ela disse com voz embargada de emoção. "Isso que você acabou de fazer não é talento comum, é algo raro, muito raro. Onde você estudou? Com quem aprendeu? Como é possível que esteja aqui trabalhando como..." Helena parou, percebendo a delicadeza da situação. Isabela olhou para Eduardo, procurando algum tipo de permissão para responder, mas ele estava pálido, claramente em choque com o rumo que os eventos haviam tomado. Pela primeira vez em 4 anos, ela decidiu falar por conta própria. "Conservatório de Música de São Paulo, senhora. Estudei lá por 3 anos antes de precisar parar." Um murmúrio percorreu a multidão como uma onda elétrica. O Conservatório de São Paulo era uma das instituições musicais mais prestigiosas da América Latina. Não era lugar para amadores ou curiosos. Era o lugar onde os melhores talentos do país aperfeiçoavam sua arte antes de seguir para carreiras internacionais. E por que parou? Como alguém com esse nível de talento estava trabalhando como empregada doméstica? Helena parou novamente, mas desta vez foi interrompida por outros convidados que se aproximavam, ansiosos para cumprimentar Isabela e saber mais sobre sua história. "É uma longa história, senhora." Isabela respondeu baixinho, mas sua voz foi ouvida por várias pessoas que se aproximavam cada vez mais, formando um círculo de curiosidade e admiração ao redor do piano. Carlos Mendoza, ainda com os olhos vermelhos de emoção, se aproximou e estendeu a mão para Isabela. "Senhorita, isso que você acabou de fazer foi a coisa mais linda que ouvi na minha vida. E eu já tive o privilégio de assistir Martha Argerich ao vivo no Teatro Colón." Eduardo finalmente recuperou a voz, mas quando falou saiu como um grito desesperado e descontrolado. "Chega! A apresentação acabou, todo mundo de volta às suas mesas." Mas ninguém se moveu. Pelo contrário, mais pessoas se aproximaram de Isabela querendo cumprimentá-la, querendo saber mais sobre ela, querendo entender como uma artista daquele calibre estava escondida numa casa particular. O círculo ao redor do piano crescia a cada segundo, e Eduardo percebeu que havia cometido o maior erro da sua vida empresarial e pessoal. Em vez de humilhar Isabela como planejara, ele havia dado a ela uma plataforma para mostrar ao mundo quem realmente era. A música dela havia tocado corações que não se emocionavam há décadas. Havia despertado algo em pessoas que viviam vidas mecânicas focadas apenas em lucro e acumulação. E Eduardo Ferreira, que queria apenas impressionar seus convidados com uma demonstração de poder sobre uma empregada talentosa, acabara de descobrir que havia libertado um talento que não conseguiria mais controlar. A festa continuou, mas havia mudado completamente de atmosfera, e ele sabia que nada mais seria como antes. A festa continuou até quase meia-noite, mas a doutora Helena Carvalho foi uma das últimas a sair. Antes de ir embora, ela se aproximou de Isabela, que havia voltado automaticamente ao seu papel de empregada, recolhendo taças vazias e organizando o salão como se nada tivesse acontecido. "Pare com isso", Helena disse firmemente, tirando a bandeja das mãos de Isabela. "Você não é uma empregada, não depois do que presenciei hoje à noite." Helena tirou um cartão de visitas da bolsa e entregou para Isabela. "Me ligue amanhã sem falta. Preciso escrever uma matéria sobre você e tenho contatos que podem mudar sua vida completamente. Seja lá o que aconteceu que fez você parar de tocar,
Não pode continuar assim. Você tem um dom que transcende o comum. É quase uma obrigação moral com a humanidade usar esse talento da forma correta. Quando o último convidado saiu, Eduardo trancou a porta da entrada com mais força que o necessário e se virou para Isabela. A expressão no rosto dele era de uma fúria contida que ela nunca havia visto antes. Era a fúria de um homem que havia perdido completamente o controle de uma situação que ele mesmo criara. No meu escritório, agora, a voz dele saiu como um rugido abafado. Isabela subiu as escadas atrás dele, o coração batendo acelerado. Ela sabia que estava em apuros sérios, mas pela primeira vez em 4 anos, não conseguia se arrepender do que havia feito. Tocar novamente, mesmo que por apenas alguns minutos, havia despertado algo dentro dela que estava adormecido há tempo demais. Havia sido como respirar depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Eduardo fechou a porta do escritório com força e se posicionou atrás da mesa de mogno maciço, as mãos apoiadas na superfície polida. Ele estava claramente lutando para controlar a raiva, e Isabela podia ver uma veia pulsando na testa dele. Você me fez passar vergonha hoje à noite, ele disse finalmente, cada palavra carregada de acusação. Senhor Ferreira, eu só fiz o que o senhor pediu. Toquei piano para seus convidados. Não me venha com essa. Eduardo explodiu, começando a andar de um lado para outro atrás da mesa. Você sabe muito bem que não era isso que eu queria. Eu queria que você tocasse uma musiquinha simples, arrancasse alguns elogios educados e pronto. Não queria que você virasse o centro das atenções, que roubasse a cena da minha festa. Isabela permaneceu em silêncio, as mãos cruzadas na frente do corpo. Ela sabia que qualquer coisa que dissesse só pioraria a situação, mas algo dentro dela havia mudado irreversivelmente. 4 anos de humilhação silenciosa haviam criado uma reserva de coragem que ela não sabia que possuía. E agora todo mundo vai sair por aí falando que eu tenho uma pianista de nível mundial trabalhando como faxineira na minha casa. Eduardo continuou, a voz subindo de tom. Vão pensar que sou algum tipo de explorador, que me aproveito de pessoas em situações vulneráveis para ter mão de obra barata. Mas não é exatamente isso que o senhor faz? A pergunta saiu da boca de Isabela, antes que ela pudesse se controlar. Eduardo parou de andar e a encarou com uma expressão de choque total e fúria descontrolada. O que você disse? A voz dele saiu perigosamente baixa. Isabela respirou fundo. Já havia chegado até ali. Não ia recuar agora. 4 anos guardando silêncio. 4 anos engolindo humilhações. 4 anos negando quem realmente era haviam chegado ao fim naquele momento. O senhor me contratou sabendo que eu tinha formação musical superior. Me paga menos do que pagaria para qualquer outra empregada doméstica com metade da minha qualificação. Me trata como se eu fosse inferior, como se fosse uma propriedade sua, e hoje me usou como entretenimento para impressionar seus amigos ricos. Se isso não é exploração, eu não sei o que é. O silêncio que se seguiu foi tenso como uma corda de piano prestes a se romper. Eduardo estava claramente lutando para controlar a raiva, e Isabela se perguntava se não havia acabado de assinar sua própria demissão. Mas pela primeira vez em anos, ela se sentia verdadeiramente viva. Você está sendo ingrata, Eduardo disse finalmente, a voz carregada de veneno mal contido. Eu te dei um emprego quando mais ninguém daria. Te dei um teto, comida, estabilidade. E assim que tenho uma oportunidade, você me apunhala pelas costas na frente das pessoas mais importantes da minha vida profissional. Eu nunca quis apunhalar ninguém pelas costas, Isabela respondeu, mantendo a voz firme apesar do medo. Eu só queria tocar piano, e agora vai poder tocar o quanto quiser porque está despedida. Mesmo esperando por essa possibilidade, ouvir as palavras foi como levar um soco no estômago. Isabela sentiu o mundo desabar novamente, exatamente como havia acontecido 4 anos atrás, quando tudo se desmoronou pela primeira vez. A diferença é que desta vez ela não estava completamente sozinha. Havia o cartão da doutora Helena no bolso do uniforme, havia a lembrança dos aplausos genuínos, havia a certeza de que sua música ainda tinha poder de tocar corações. Tem até segunda-feira para arrumar outro lugar para morar, Eduardo continuou, claramente satisfeito por ter recuperado algum controle sobre a situação. E nem pense em usar meu nome como referência para nada. Isabela assentiu sem dizer palavra. Ela se virou para sair do escritório, mas parou quando ouviu a voz de Eduardo uma última vez. Isabela. Ela se virou.
Você pode ter talento, mas talento não paga as contas. Vai descobrir isso da pior forma possível. A partir de agora, você não é problema meu. Ela saiu do escritório e subiu para seu pequeno quarto, as pernas tremendo como folhas ao vento. Sentou na cama estreita e ficou olhando para as próprias mãos. As mesmas mãos que há poucas horas haviam arrancado lágrimas de 180 pessoas, agora tremiam de medo e incerteza sobre o futuro. Mas pela primeira vez em 4 anos, Isabela não se sentia completamente perdida. Helena havia razão. Ela tinha um dom real, e talvez fosse hora de parar de ter medo de usá-lo, mesmo que isso significasse enfrentar um futuro completamente incerto. O cartão de Helena estava sobre a mesinha de cabeceira. Isabela o pegou e leu o nome impresso com letras elegantes. Doutora Helena Carvalho, crítica musical, Jornal Cultural do Sul. Amanhã ela ligaria. Amanhã daria o primeiro passo para recuperar a vida que havia perdido 4 anos atrás. Na manhã de sábado, Isabela acordou cedo como sempre fazia, mas desta vez não para começar mais um dia de trabalho doméstico. Ela arrumou suas poucas posses numa mala pequena que havia trazido quando chegara na casa 4 anos atrás. Não tinha muito o que levar, apenas roupas básicas, alguns livros de música que guardava como relíquias sagradas e uma foto dos pais que mantinha escondida na gaveta da mesinha de cabeceira. Antes de sair, ela ligou para Helena, que atendeu no segundo toque como se estivesse esperando a ligação. Isabela, que bom que você ligou. Não consegui dormir direito depois do que presenciei ontem à noite. Preciso que venha ao jornal hoje mesmo. Tenho pessoas importantes que querem conhecê-la. O escritório do jornal ficava no centro da cidade, num prédio antigo, mas bem conservado que respirava história e cultura. Helena a recebeu pessoalmente na recepção, vestindo um terno elegante, mas simples, os olhos brilhando com uma energia que contrastava com sua idade. Isabela, disse ela, estendendo as mãos para cumprimentá-la. Estou tão feliz que tenha vindo. Temos muito que conversar. Elas se sentaram numa sala de reuniões pequena, mas aconchegante, com estantes cheias de livros de música e fotografias de grandes concertistas nas paredes. Helena serviu café e se inclinou para a frente, claramente ansiosa para ouvir a história completa. Conte-me tudo, ela disse. Como alguém com seu nível de talento acabou trabalhando como empregada doméstica? Isabela respirou fundo e começou a contar sua história pela primeira vez em anos. Falou sobre os pais, sobre o conservatório, sobre os sonhos de carreira internacional que tinha quando era jovem. Falou sobre o câncer da mãe, sobre como havia abandonado os estudos para cuidar dela, sobre como o dinheiro havia acabado e os sonhos haviam morrido junto com os pais. Falou sobre os 4 anos de silêncio, de negar quem realmente era por medo e necessidade de sobrevivência. Helena escutou tudo em silêncio, tomando notas ocasionais, mas principalmente apenas absorvendo a dimensão da tragédia pessoal que havia levado uma artista talentosa a se esconder do mundo. Quando Isabela terminou, havia lágrimas nos olhos de ambas. Isso é uma tragédia não apenas pessoal, mas cultural, Helena disse finalmente. Talentos como o seu não surgem todos os dias. É um crime contra a arte que você tenha ficado escondida por tanto tempo, mas não é tarde demais. Nunca é tarde demais para recomeçar. Helena abriu uma pasta que estava sobre a mesa e retirou algumas folhas de papel. Ontem à noite, depois que cheguei em casa, liguei para alguns contatos importantes. O maestro Roberto Silva, da Orquestra Sinfônica Municipal, quer conhecê-la. O diretor do Festival de Música de Inverno está interessado em incluí-la na programação do ano que vem. E tem uma gravadora de música clássica que quer agendar uma audição. Isabela sentiu o coração acelerar. Tudo aquilo parecia surreal demais para ser verdade. Será que realmente havia uma segunda chance para ela? Será que poderia reconstruir a carreira que havia perdido? Mas tem uma coisa que preciso saber, Helena continuou, o tom ficando mais sério. Você está preparada para isso? Voltar ao mundo da música significa exposição, críticas, pressão. Significa enfrentar anos de silêncio e ter que provar novamente que pertence a esse mundo. Está pronta para isso? Isabela pensou por um momento. Lembrou da sensação de tocar novamente na noite anterior, da conexão mágica entre suas mãos e as teclas, do poder que sua música havia sobre as pessoas. Lembrou dos aplausos genuínos, das lágrimas nos rostos dos ouvintes, da certeza de que aquilo era o que nascera para fazer. Estou pronta, ela disse com convicção. Mais pronta do que jamais estive na vida. Enquanto isso, na mansão,
Eduardo acordou com uma ressaca emocional terrível. Não havia bebido mais que o normal na festa, mas se sentia como se tivesse levado uma surra. A lembrança da noite anterior o assombrava como um pesadelo recorrente. A forma como havia perdido completamente o controle da situação, como seus convidados mais importantes haviam ficado mais interessados numa empregada doméstica que nele próprio. Ele desceu para a cozinha e preparou o café, mas quando passou pelo salão principal e viu o piano, sentiu um aperto no peito. O instrumento parecia diferente agora, como se tivesse ganhado vida própria depois de anos sendo apenas decoração cara. Eduardo se aproximou do piano e tocou algumas teclas aleatoriamente, produzindo sons desconexos que não formavam melodia alguma. Foi então que ele se lembrou de algo que havia tentado esquecer por décadas. Quando criança, havia sonhado em aprender piano. Pedia constantemente aos pais para fazer aulas, mas eles sempre diziam que música não dava dinheiro, que ele deveria focar nos negócios da família. Com o tempo, ele havia desistido do sonho e se concentrado em se tornar o empresário bem-sucedido que os pais esperavam. Mas o desejo nunca havia morrido completamente, apenas fora enterrado sob camadas de responsabilidades e expectativas. Talvez fosse por isso que havia contratado Isabela sabendo do talento dela. Talvez fosse uma forma inconsciente de manter a música perto de si, mesmo que não pudesse tocá-la. E talvez fosse por isso que havia reagido com tanta raiva na noite anterior. Não era apenas perda de controle, era inveja pura de alguém que tinha coragem de viver o sonho que ele havia abandonado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carlos Mendoza, um dos convidados da festa. Eduardo, preciso falar com você sobre ontem à noite. Aquela moça, a pianista, onde posso encontrá-la? Quero contratá-la para tocar numa festa da minha empresa. Eduardo sentiu uma pontada estranha no peito. Ela não trabalha mais aqui, disse secamente. Não tenho ideia de onde está. Carlos pareceu surpreso. Como assim não trabalha mais? Eduardo, você dispensou uma artista daquele nível? Está louco? Antes que Eduardo pudesse responder, Carlos desligou. Nos minutos seguintes, o telefone tocou mais 5 vezes. Outros convidados da festa querendo saber como encontrar Isabela, todos igualmente chocados ao saber que ela havia sido demitida. Eduardo parou de atender depois da 6ª ligação. Ele se sentou no sofá da sala e ficou olhando para o piano. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, Eduardo Ferreira se permitiu questionar as escolhas que havia feito na vida. Havia construído um império financeiro, tinha uma mansão luxuosa, carros importados, investimentos rendendo milhões. Mas quando havia sido a última vez que se sentira genuinamente feliz? Quando havia sido a última vez que algo o havia emocionado de verdade como a música de Isabela havia emocionado seus convidados? Me conta uma coisa, você já sentiu que estava vivendo a vida errada? Que talvez tivesse feito escolhas que pareciam certas na época, mas que te afastaram de quem você realmente deveria ser? Essa é uma sensação que muita gente carrega em silêncio, especialmente quando o sucesso financeiro não trouxe a satisfação emocional que esperávamos. Se você já passou por isso, se já se questionou sobre os sonhos que deixou para trás em nome da segurança ou das expectativas dos outros, deixe um comentário aqui embaixo contando sua história. Às vezes, compartilhar essas experiências nos ajuda a entender que não estamos sozinhos nessa jornada de autodescoberta e que nunca é tarde demais para reconsiderar o que realmente importa na nossa vida. 2 dias depois, na segunda-feira de manhã, Eduardo acordou com uma decisão tomada. Havia passado o domingo inteiro pensando, reavaliando sua vida, lembrando de sonhos antigos que havia enterrado. Ele se vestiu, tomou café e dirigiu até o centro da cidade, para o prédio onde ficava o escritório do jornal. Precisava encontrar Isabela, não como patrão, mas como alguém que havia cometido um erro terrível e queria uma chance de consertar as coisas. Na recepção do jornal, pediu para falar com a doutora Helena Carvalho. Poucos minutos depois, ela apareceu, claramente surpresa em vê-lo ali. Senhor Ferreira, não esperava encontrá-lo aqui. O que posso fazer por você? Preciso falar com Isabela, Eduardo disse diretamente. Preciso me desculpar pelo que fiz e talvez, se ela permitir, tentar consertar o erro que cometi. Helena o estudou com olhos experientes, tentando avaliar se a mudança de atitude era genuína. Ela não está aqui no momento. Tenho uma audição com a Orquestra Sinfônica Municipal, mas posso transmitir um recado se quiser. Eduardo pensou por um momento. Diga a ela que gostaria de conversar quando ela tiver tempo, e diga que entendi que o erro foi todo meu. Helena assentiu lentamente.
Vou transmitir a mensagem, mas Sr. Ferreira, espero que entenda que Isabela está reconstruindo sua vida. Ela não precisa mais depender de ninguém para sobreviver. Se quiser falar com ela, vai ser nos termos dela, não nos seus. Eduardo sorriu tristemente. Eu entendo perfeitamente. E tem razão, os termos são dela agora. A vida havia dado uma volta completa, e ele finalmente estava começando a entender o que realmente havia perdido, quando decidiu humilhar alguém cujo único crime havia sido ter o talento e a coragem que ele nunca tivera. 3 meses se passaram desde aquela noite fatídica na mansão de Eduardo Ferreira. Isabela estava nos bastidores do Teatro São Pedro, ajustando o vestido de concerto preto que Helena havia insistido em comprar para ela. Suas mãos não tremiam mais. Depois de 12 semanas de ensaios intensivos com a Orquestra Sinfônica Municipal, audições em outras cidades e apresentações em eventos menores, ela se sentia em casa novamente no mundo da música clássica. 5 minutos para entrar em cena, anunciou Sofia, uma das técnicas do teatro que havia se tornado amiga de Isabela durante os preparativos. Como está se sentindo? Pronta, Isabela respondeu, e pela primeira vez em anos realmente se sentia assim, mais pronta do que jamais estive na vida. O teatro está lotado, Sofia disse com entusiasmo. Críticos de 3 jornais diferentes, o secretário de Cultura está aqui, e tem algumas surpresas para você na plateia. Que surpresas? Isabela perguntou, mas Sofia sorriu misteriosamente. Você vai descobrir quando subir no palco. Elas caminharam juntas pelos corredores até as coxias. Isabela podia ouvir o murmúrio do público do outro lado da cortina. Podia sentir a energia elétrica que sempre precedia um grande concerto. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não estava tocando porque alguém a obrigara ou porque precisava impressionar ninguém. Estava tocando porque era isso que nascera para fazer. O maestro Roberto se aproximou, já vestido com sua casaca de gala. Durante os últimos meses, ele havia se tornado mais que um diretor musical para Isabela. Era um mentor, quase uma figura paterna que via nela não apenas talento técnico, mas uma maturidade emocional que poucos artistas conseguiam desenvolver. Isabela está pronta para fazer história? Ele perguntou, ajeitando a gravata borboleta. Durante os ensaios, Roberto havia ficado impressionado não apenas com a técnica dela, mas com sua capacidade de transmitir emoção através da música. Ele dizia que ela tinha algo raro, a habilidade de fazer cada pessoa na plateia sentir que a música estava sendo tocada especificamente para ela. Hoje você não é apenas Isabela Santos, a pianista, ele disse colocando uma mão no ombro dela. Você é Isabela Santos, a sobrevivente, a mulher que perdeu tudo e reconstruiu sua vida através da música. Isso é o que torna sua arte tão especial, tão verdadeira. Damas e cavalheiros, a voz do apresentador ecoou pelo teatro. Recebam a Orquestra Sinfônica Municipal e nossa solista convidada, Isabela Santos, interpretando o concerto para piano número 2 em dó menor de Rachmaninoff, seguido de uma composição original da própria artista. Isabela caminhou pelo palco em direção ao piano, a luz dos refletores criando um caminho dourado na sua frente. Quando se virou para cumprimentar a plateia, seu coração se encheu de uma emoção que não conseguia nomear. Na primeira fileira, ao lado de Helena, estava sua tia Carmen, que havia vindo especialmente de São Paulo. Carmen era irmã da sua mãe, a única família que lhe restara. Elas haviam perdido contato após a tragédia, mas Helena havia conseguido localizá-la e explicar toda a situação. Carmen estava chorando antes mesmo da música começar, as mãos cobrindo o rosto, claramente emocionada por ver a sobrinha de volta aos palcos onde sempre soubera que ela pertencia. Nas fileiras seguintes, Isabela reconheceu vários rostos da festa na mansão de Eduardo. Carlos Mendoza estava lá com a esposa, Dr. Fernando Rodrigues havia trazido toda a família. Várias pessoas que haviam se emocionado com sua apresentação improvisada naquela noite tinham feito questão de comparecer ao seu concerto oficial. Mas foi na quinta fileira que Isabela teve a maior surpresa. Eduardo estava sentado sozinho, vestindo um terno escuro, o rosto sério, mas não hostil. Quando seus olhos se encontraram, ele não desviou o olhar como fazia antigamente. Havia algo diferente na expressão dele, algo que ela estava começando a reconhecer como respeito genuíno e talvez até mesmo admiração. Isabela se sentou ao piano e posicionou as mãos sobre as teclas. Por um momento, fechou os olhos e se conectou com a memória dos pais. Podia quase ouvir a voz da mãe sussurrando palavras de encorajamento, podia quase sentir a presença do pai ao lado do piano, como nos velhos tempos de infância, quando ele a ensinara que música vem do coração, não apenas das mãos. Quando começou a tocar, foi como se todos os anos de dor,
humilhação e silêncio se transformassem em pura música. O concerto de Rachmaninoff, uma das peças mais desafiadoras do repertório clássico, fluía de suas mãos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas desta vez era diferente de todas as outras vezes que havia tocado a peça. Desta vez, ela não estava apenas executando as notas, estava contando sua história através da música. O primeiro movimento carregava toda a angústia da perda dos pais e dos sonhos desfeitos. O segundo movimento, mais melancólico, falava da solidão dos anos perdidos, da luta diária para sobreviver em silêncio. E o terceiro movimento era pura celebração, pura alegria de ter encontrado seu caminho de volta para casa. A orquestra a acompanhava perfeitamente, Roberto regendo com uma paixão que contagiava todos os músicos. Isabela não estava apenas tocando com eles, estava criando um diálogo musical que fazia cada pessoa na plateia se sentir parte de algo transcendente. Durante o segundo movimento, Isabela olhou para a plateia e viu lágrimas em dezenas de rostos. Viu Carmen chorando abertamente de orgulho e saudade. Viu Helena com os olhos fechados, completamente absorta na música. E viu Eduardo, que estava olhando para ela com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Era mais que respeito, era reconhecimento de igual para igual, de artista para artista. O terceiro movimento exigia tudo dela física e emocionalmente. Suas mãos voavam pelas teclas em passagens técnicas que poucos pianistas no mundo conseguiam executar com perfeição. Mas Isabela não estava apenas executando, ela estava vivendo cada nota, cada acorde, cada silêncio. Quando tocou a última nota do concerto de Rachmaninoff, o teatro explodiu em aplausos, antes mesmo do silêncio tradicional. Era uma ovação de pé espontânea, emocionada, o tipo de reação que acontece quando o público presencia algo verdadeiramente especial. Mas Isabela sabia que a noite ainda não havia terminado. Depois de uma pausa de 15 minutos, ela voltaria ao palco para tocar sua composição original, a peça que havia nascido da dor e se transformado em esperança, a música que contava toda a sua jornada desde a tragédia até a redenção. Durante o intervalo, Isabela foi cumprimentada por dezenas de pessoas nos bastidores. Críticos musicais que já estavam escrevendo resenhas entusiasmadas, outros músicos da orquestra querendo colaborar em projetos futuros, empresários oferecendo contratos para apresentações internacionais. Carmen foi uma das primeiras a encontrá-la, e o abraço entre as duas durou vários minutos. Nenhuma conseguia falar, apenas choravam de emoção e reencontro. Sua mãe e seu pai estariam tão orgulhosos. Carmen finalmente sussurrou no ouvido de Isabela. Você honrou a memória deles de uma forma que vai além da música. Você mostrou que o amor deles por você nunca morreu, que continua vivo em cada nota que você toca. Obrigada por estar aqui, tia. Ter você na plateia fez toda a diferença no mundo. Helena se aproximou com um sorriso radiante. Isabela, você acabou de dar o concerto da década. Já tenho 4 gravadoras querendo falar com você antes da semana acabar. Mas Isabela estava pensando em outra pessoa. Helena, você viu quem está na plateia? Vi sim. Meio mundo da música clássica veio assistir você tocar hoje à noite. Não, eu falo do Eduardo. Ele está aqui. Helena franziu a testa, lembrando da conversa que havia tido com ele meses atrás. Interessante. Depois de tudo que aconteceu, não esperava que ele tivesse coragem de aparecer. Eu quero falar com ele depois do concerto. Tem certeza? Depois de tudo que ele fez com você? Tenho certeza. Ele faz parte da minha história. E hoje à noite é sobre fechamento, sobre perdão, sobre encontrar paz com o passado para poder seguir em frente. O sinal para o segundo tempo tocou e Isabela se preparou para voltar ao palco. A segunda parte do concerto seria dedicada inteiramente à sua composição original, uma peça de 20 minutos que ela havia intitulado Renascimento. Era a música que havia começado a escrever na mansão de Eduardo, nos momentos roubados quando ele não estava por perto. Era a música que ela havia tocado naquela noite fatídica quando sua vida mudou para sempre, mas agora estava completa, amadurecida, transformada pela experiência de reconstruir sua vida. Quando voltou ao palco, o silêncio era absoluto. Todo mundo sabia que estavam prestes a ouvir algo único, algo que nunca havia sido tocado antes em público. Isabela se sentou ao piano e olhou mais uma vez para a plateia. Desta vez, quando seus olhos encontraram os de Eduardo, ele sorriu levemente e fez um pequeno gesto com a cabeça, como se estivesse dizendo que estava orgulhoso dela. Isabela colocou as mãos sobre as teclas e começou a tocar sua própria história. A composição Renascimento começava suave como um sussurro, notas esparsas que pareciam gotas de orvalho caindo em um jardim silencioso. Ela havia dividido a peça em 4 movimentos que contavam sua jornada completa.
perda, luta, despertar e liberdade. Cada movimento era uma janela para sua alma, uma confissão musical que expunha suas feridas mais profundas e sua cura mais preciosa. O primeiro movimento, Perda, era devastadoramente belo. Isabela revivia através da música o momento em que soube da morte dos pais, a sensação de ter o mundo desmoronando sob seus pés. Não havia uma pessoa na plateia que não se sentisse tocada por aquela dor universal. O segundo movimento, Luta, era mais sombrio, mais pesado. Falava dos anos perdidos, dos sonhos abandonados, da lenta erosão da esperança. Mas também falava de resistência, de dignidade mantida mesmo nas circunstâncias mais humilhantes. Eduardo, na quinta fileira, se encontrou pensando não apenas na jornada de Isabela, mas na sua própria, nos sonhos que havia abandonado por pressão familiar, na vida que construíra baseada no que os outros esperavam dele, não no que seu coração desejava. O terceiro movimento, Despertar, começou com uma única nota sustentada que gradualmente se transformou em acordes mais complexos. Era o momento da festa na mansão, a noite em que Isabela voltara a tocar depois de anos de silêncio. Mas na versão musical dela, não era sobre humilhação, era sobre redescoberta, sobre a música encontrando sua voz novamente. O quarto e último movimento, Liberdade, era pura celebração. Não a celebração fácil de quem nunca sofreu, mas a alegria profunda de quem encontrou seu caminho de volta para casa. As mãos de Isabela dançavam pelas teclas com uma leveza que contrastava dramaticamente com a intensidade dos movimentos anteriores. Era música sobre segundas chances, sobre perdão, sobre a capacidade humana de transformar dor em beleza. Quando Isabela tocou a última nota, o silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Por alguns segundos que pareceram eternos, ninguém se moveu, ninguém respirou. Era como se todos precisassem de um momento para processar o que haviam acabado de experimentar. Então, o teatro explodiu em uma ovação que durou mais de 10 minutos. Isabela teve que voltar ao palco 4 vezes para agradecer. Finalmente, Roberto fez um sinal para que ela se aproximasse do microfone. Obrigada, Isabela disse, a voz embargada de emoção. Esta noite representa muito mais que um concerto para mim. Representa a possibilidade de recomeçar, de transformar dor em algo belo, de encontrar esperança mesmo nos momentos mais escuros. Ela pausou, olhando diretamente para Eduardo. Quero agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desta jornada, até mesmo aquelas que me desafiaram de formas inesperadas, porque foi através dos desafios que descobri minha verdadeira força e aprendi que nossa dignidade não depende do que os outros pensam de nós, mas do que sabemos sobre nós mesmos. Depois do concerto, Isabela encontrou Eduardo esperando do lado de fora do teatro, encostado no seu carro. Quando ela se aproximou, ele se endireitou, claramente nervoso. Isabela, ele disse simplesmente. Eduardo. Ficaram em silêncio por um momento, o peso dos últimos meses pairando entre eles. Você veio, Isabela disse finalmente. Eu precisava vir. Precisava ouvir você tocar de verdade, não como minha empregada, mas como a artista que você sempre foi. Eduardo respirou fundo antes de continuar. Isabela, vim aqui para pedir desculpas, não apenas pelas palavras daquela noite, mas por todos os anos que você trabalhou para mim. Eu sabia quem você era desde o primeiro dia e escolhi ignorar isso. Foi cruel e injusto. Isabela o observou, vendo sinceridade na expressão dele. Por que, Eduardo? Por que fez aquilo? Porque tinha inveja. Inveja do seu talento, da sua coragem, da vida que você havia vivido antes de trabalhar para mim. Eu sempre quis ser músico. Sempre sonhei em tocar piano, mas nunca tive coragem de seguir meus sonhos. Ele parou, lutando para encontrar as palavras certas. Quando te contratei, pensava que seria uma forma de ter música perto de mim, sem ter que enfrentar meus próprios medos. Em vez de celebrar seu talento, tentei controlá-lo. Foi pequeno e mesquinho da minha parte. Isabela sentiu uma onda de compaixão. Eduardo, você ainda pode aprender piano, ainda pode seguir seus sonhos. Ele riu, mas foi um riso triste. Tenho 45 anos, Isabela. É tarde demais para começar uma carreira musical. Meus pais sempre diziam que música não tem idade, só precisa ter alma. Se você realmente quer, nunca é tarde demais. A música não é sobre ser o melhor do mundo, é sobre expressar quem você é verdadeiramente. Eduardo a olhou com uma expressão de esperança cautelosa. Você me daria aulas? Isabela sorriu. Podemos conversar sobre isso, mas primeiro você precisa comprar um piano de verdade, não apenas uma peça decorativa. Já comprei, ele disse rapidamente. Na semana passada, um Yamaha, não tão caro quanto o Steinway, mas um instrumento real para fazer música real.
Isabela riu, surpresa. Você já estava planejando isso há um tempo, desde a noite da festa, desde que percebi que havia desperdiçado minha vida inteira, fazendo o que os outros esperavam de mim, em vez de buscar o que realmente me fazia feliz. Você me mostrou que nunca é tarde demais para ser corajoso. 6 meses depois, Isabela estava dando seu 10º concerto como solista da Orquestra Sinfônica. Sua carreira havia decolado de uma forma que nunca imaginara possível. Havia tocado em festivais internacionais, gravado 2 álbuns que estavam entre os mais vendidos de música clássica no país, e recebido convites para tocar nas melhores salas de concerto da Europa e América do Norte. Mas o que mais a deixava feliz eram as tardes de terça e quinta na sua própria casa, ensinando piano para Eduardo. Ele havia se revelado um aluno dedicado e surpreendentemente musical. Nunca seria um virtuose, mas tocava com uma emoção genuína que compensava qualquer limitação técnica. Você está progredindo muito bem, Isabela disse depois de uma aula particularmente boa. Talvez no próximo mês você possa tocar comigo em um pequeno recital beneficente que estou organizando. Eduardo riu. Acho que isso seria um pouco ambicioso demais ainda. Nunca subestime o poder da música de transformar vidas, Isabela respondeu. Olhe o que aconteceu conosco. Eles estavam sentados na sala da casa que Isabela havia comprado com os primeiros ganhos da sua carreira musical. Era simples, mas aconchegante, com um piano Steinway usado que ela havia adquirido e que tocava todos os dias. Eduardo, disse ela ficando séria de repente, tem uma coisa que nunca te disse sobre aquela noite na festa. O quê? Quando você me obrigou a tocar, quando tudo parecia uma humilhação terrível, pela primeira vez em 4 anos eu me senti verdadeiramente viva. Se você não tivesse feito o que fez, eu ainda estaria escondida, desperdiçando meu talento por medo e insegurança. Eduardo sorriu tristemente. Não foi intencional. Eu queria te humilhar, não te libertar. Às vezes as piores coisas que acontecem conosco são exatamente o que precisávamos para crescer. Você me forçou a enfrentar quem eu realmente era, e isso mudou tudo. Eduardo se dirigiu ao piano e começou a tocar uma peça simples que Isabela havia ensinado, Clair de Lune, de Debussy. Era ainda um pouco hesitante, mas ele tocava com tanto carinho que mesmo essa música conhecida por todo mundo soava especial. Isabela se juntou a ele no banco do piano e começou a tocar um acompanhamento improvisado. Ali, naquele momento, eles não eram mais ex-patrão e ex-empregada, não eram mais o milionário e a artista famosa. Eram apenas 2 pessoas que haviam encontrado na música uma forma de curar feridas antigas e construir uma amizade verdadeira, baseada no respeito mútuo e na paixão compartilhada. Do lado de fora, o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com as mesmas cores que Isabela sentia no coração. Dourado como a esperança que nunca morreu completamente, rosa como a gratidão por ter encontrado seu caminho de volta, roxo como a paz de quem finalmente descobriu que nossa verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que somos capazes de criar e compartilhar com o mundo. A música continuou ecoando pela casa, uma melodia de redenção e novos começos, uma sinfonia de 2 vidas que haviam aprendido que nunca é tarde demais para se tornarem quem realmente deveriam ser, e que às vezes o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito mais belo e verdadeiro, porque no final das contas, não importa quantos zeros tem na sua conta bancária, quantos carros você tem na garagem, ou quão grande é a sua mansão, o que realmente importa é se você tem coragem de ser autêntico, de perseguir seus sonhos, de tratar os outros com dignidade e respeito. Isabela e Eduardo descobriram que a verdadeira riqueza está em viver uma vida alinhada com seus valores e talentos, em construir relacionamentos baseados no respeito mútuo e em nunca desistir da possibilidade de recomeçar e se tornar uma versão melhor de si mesmo. E essa é uma lição que todos nós podemos levar para nossas próprias vidas. Não importa quantos anos tenhamos ou quantos erros já cometemos. Sempre há tempo para mudança, sempre há espaço para crescimento, sempre há uma segunda chance esperando por quem tem coragem de buscá-la.